Temos nesse segundo módulo o expositor Dr. Décio Iandoli Júnior, com o tema O Homem Psicossomático, Visão Espírita das Enfermidades da Alma e das Perturbações Humanas, a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, desvios da sexualidade e a importância do espiritismo no reequilíbrio do ser. Antes de passarmos para o Dr. Décio, um breve histórico do seu currículo. Ele é médico formado pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, ministrou as disciplinas Envelhecimento e Espiritualidade e Finitude e Temporalidade no curso de Gerontologia da Universidade Santa Cecília. É membro atuante da AME Brasil, AME Internacional e atual vice-presidente da Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul. Escreveu os livros Fisiologia Transdimensional, Ser Médico e Ser Humano e A Reencarnação como Lei Biológica. Apresentador do programa Ciência e Espiritualidade pela TV Mundo Maior da Fundação Espírita André Luiz. Participou da fundação do Centro Espírita Vinha de Luz, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde é membro colaborador. E sem mais delongas, convidamos o Dr. Décio Iandoli Júnior a se dirigir ao púlpito ou usar o palco como ele queira. E a partir de agora, passamos a palavra e nós vamos assisti-lo. Um bom dia a todos. Eu queria fazer um esclarecimento antes de começar, que tem o tema, o homem psicossomático, né? E depois tem o subtítulo. Se eu fosse capaz de falar sobre tudo aquilo ali, eu tinha encarnado em capela essa vez, eu não estava aqui. Então na verdade, eu vou tentar fazer um apanhado e dar as bases do pensamento para a gente entender todos os distúrbios da alma, né? Eu vou tentar fazer isso aí, vamos ver se a gente consegue. 1h30, eu não sei se vocês aguentam, né? Eu não me aguento 1h30. A minha esposa aguenta, acho por isso que a gente está junto, né? Mas vamos tentar fazer a coisa de uma maneira que dê para entender. Se estiver muito ruim, dorme. Fica tranquilo. Muito bem. Eu fui no dicionário para achar a definição de psicossomático no dicionário, e está lá, que concerne simultaneamente ao corpo e ao espírito. Está muito claro isso, e acho bastante interessante que esteja dessa maneira, porque a palavra psicossomático, então, ela encerra o que a gente conhece como modelo espiritualista, ou seja, a visão integral do homem. O modelo espiritualista é um modelo que vê o ser humano integral, o ser humano holístico, que é composto de várias partes, e não apenas da sua constituição física, da sua constituição biológica. Então, quando a gente está falando do homem integral, a gente se obriga a considerar uma porção do ser humano que não é a sua porção física, biológica, que é a porção mais conhecida e mais valorizada ainda pela nossa cultura, tá? Então, como é que a gente pode definir como é que é a constituição desse ser integral? Bom, segundo vários modelos espiritualistas, o homem teria 3 porções principais, seria um ser trino. A sua primeira porção é do ser simples. Simples não de pobre, mas simples de único,
que é o também chamado ser divino, que é constituído pela alma ou princípio inteligente individualizado. Esse princípio inteligente individualizado, você pode dar vários nomes para ele. Você pode chamar ele de psique, de mente, de eu, de alma. Na verdade, dependendo de como você interprete cada uma dessas palavras, você vai observar uma diferençazinha. Mas eu acho que nesse momento não importa muito. O que importa é a gente entender que a sua essência é essa porção, né? Quando eu leio que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eu vejo aí a imagem e semelhança, né? Eu não vejo um Deus antropomórfico, eu não vejo um Deus como sendo um senhor de barba branca, não dá para a gente pensar nisso mais, né? Isso é uma visão pueril. A gente tem que ver Deus como uma força, como algo que a gente não tem ainda condições de entender. Mas essa nossa porção, que é a parte inteligente, é quem pensa, é quem sente, é quem atua, essa é a nossa imagem e semelhança com Deus. É a sua individualidade, é quem você realmente é. Esse ser simples, ele tem, enquanto em planos que contém matéria, que a gente seguindo as instruções de Kardec, ele fala da trindade universal, que é Deus como causa primária e origem de todas as coisas, dando origem ao princípio inteligente e ao fluido cósmico universal. O princípio inteligente é o que vai dar origem à nossa alma, aquilo que vai formar o nosso princípio inteligente individualizado. E o fluido cósmico universal é o que dá origem a todas as formas de matéria, seja em qual dimensão estiver. Então, essa alma, estando num mundo que tem matéria, ela vai aglutinar a matéria ao seu redor e formar um corpo espiritual, né? Que é o que forma o ser duplo. O ser duplo, que é também chamado por alguns de ser astral. E ele vive no plano das leis, a consciência orgânica, né? Então, se você ser simples, você vive no plano dos princípios, é a sua consciência intelectual, essa porção que constitui também a sua individualidade, que é o seu corpo espiritual, que foi chamado por Kardec de perispírito, ele forma a sua consciência orgânica. Ele vai fazer com que você possa se relacionar, né, com os planos, com as dimensões em que você estiver existindo, que você estiver vivendo. E finalmente, se você estiver encarnado, você vai ter a terceira parte, né, que é o ser triplo. O ser triplo ou ser terreno, que tem um corpo físico. Esse corpo físico ele não é permanente, ele é cíclico, né? Apesar que o nosso corpo espiritual também não é permanente em termos de partículas, né? A gente vai renovando esse corpo o tempo inteiro, mas ele se mantém de acordo com as condições que são dadas a ele pela alma. E finalmente o corpo físico, que vai ser produzido a partir desse corpo espiritual, que é o perispírito, e que vai dar a nossa condição de viver e de interagir com o plano físico, com o plano terreno, que vive nas condições da consciência vegetativa. Então veja bem, tudo isso é você nesse momento. Nós todos que estamos aqui encarnados, a gente é composto dessas três partes principais. E essas três partes principais, elas se interrelacionam. É óbvio, você não pode ter uma parte de você que vive num lugar e outra parte que vive em outro lugar sem que haja uma inter-relação entre elas. Bom, o que a gente sabe do próprio Espiritismo é que essa interação, ela vai se dar, existem alguns componentes que a gente entende essa interação. Então, a alma que é você. Então, o dia que a gente atingir um nível de consciência angelical, o dia que a gente estiver livre de todas as nossas dificuldades, e a gente realmente aprender a amar, o amor divino, o amor incondicional, então a gente vai estar vivendo num plano que não tem mais matéria. Então vai ser só a nossa alma ali, né? Que vai ser a nossa constituição, vai ser essa daí. Essa alma, ela não se mistura com as outras, ela vai ter uma individualidade. Essa individualidade da alma, ela é dada pelo corpo mental, que é o que André Luiz nos ensina. E esse corpo mental, se você desce para um plano que tem matéria, imaginando você um ser angelical, é como eu imagino, por exemplo, a encarnação de Jesus, né? Um ser angelical. Então ele vem descendo, e no momento em que ele vem para um plano em que tem matéria, imediatamente essa matéria se organiza ao redor
desse princípio inteligente, angelical, ditada pelo corpo mental e vai formar o perispírito. Os cientistas têm chamado o perispírito de outros nomes. Chamam de modelo organizador biológico, o Dr. Hernani Guimarães chamava assim, campo biomórfico, Rupert Sheldrake chama assim. Quer dizer, a ciência já está tomando consciência da existência dessa porção. E aí, esse perispírito, quando você encarna, você vai ter a formação de um corpo físico. Da mesma maneira que o corpo mental organiza o perispírito, o duplo etérico organiza o corpo físico. Então, assim, eu vejo o corpo mental como sendo uma forma sobre a qual vai se organizar o perispírito. E o duplo etérico é a forma sobre a qual vai se organizar o corpo físico. A gente tem mania de dizer, o duplo etérico é uma cópia do corpo físico. Não é o contrário. O corpo físico é que é a cópia do duplo etérico. Bom, eu queria que vocês analisassem esse diapositivo aqui da seguinte maneira. Você está vendo que a alma, ela determina o perispírito. E o perispírito determina o corpo físico. Onde é que está a causa de tudo? Qual é a origem de tudo? De todas as suas estruturas transdimensionais, que você existe em várias dimensões ao mesmo tempo. Não é o que você sente, não é o que você pensa, é a sua alma que determina tudo. A causa de todas as suas porções é a alma. E essa alma, ela funciona assim: você sentiu, imediatamente você altera a estrutura do seu perispírito. É como se fosse você e a imagem no espelho. Então, você levantou a mão na frente do espelho, o que vai acontecer? A imagem vai levantar a mão. É ao mesmo tempo? É quase ao mesmo tempo. Porque, na verdade, para a imagem levantar a mão, a luz tem que bater no seu corpo, ela vai para o espelho, aí ela vem para a sua retina, vai para o seu cérebro e você faz a imagem. Então, primeiro você levanta a mão, depois você vê a mão levantar. Mas é quase que instantâneo. Agora, do perispírito para o corpo físico, vai ter uma distância, um tempo maior para que isso aconteça. É como se fosse, por exemplo, quando você está assistindo o Jornal Nacional e o repórter está lá na África do Sul, né, falando da Copa do Mundo, e o cara faz uma pergunta do lado de cá, você tem que esperar alguns segundos para o outro responder, porque demora mais para chegar lá, ele ouvir, aí ele vai responder e depois demora para voltar. Então, as modificações do seu perispírito, elas são imediatas, quase que ao mesmo tempo que as modificações da sua alma. Agora, as modificações no corpo físico demoram um certo tempo para acontecer. Um estudo feito por um francês chamado Vernejoux, ele fazia um estudo em ratinho, e quando ele cortava os canais de energia para o fígado do ratinho, em 3 meses o ratinho ficava com cirrose. Então a gente pode pensar assim, demorou 3 meses para aparecer a cirrose. Se você pensar que o rato tem um metabolismo muito mais acelerado que o nosso, é mais do que 7 vezes, então no nosso caso, se a gente tivesse algum distúrbio no perispírito, esse distúrbio demoraria muito mais que 3 meses para se manifestar no nosso corpo físico. Mas de qualquer maneira, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você escolhe, através do que você pensa, do que você sente, o que é que vai acontecer no seu perispírito. E, consequentemente, isso vai se manifestar no seu corpo físico. Da mesma maneira que eu estou dizendo o seguinte: se você já tem uma doença muito grave no seu corpo físico, com degeneração física, as moléculas estão desorganizadas, mesmo que você corrija isso, a causa lá na sua alma, e o seu perispírito se corrija quase que imediatamente, isso não significa que você vai alcançar a cura biológica em seguida. Isso pode demorar um tempo. Até porque o nosso corpo biológico, ele serve para isso, é um mata-borrão. Ele serve para puxar essas impurezas, essas excreções que a gente faz do nosso perispírito e absorvê-las para limpar o que realmente importa, né? Que é o nosso corpo espiritual, que é a facilitação da nossa harmonia da alma. Emmanuel fala que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então vejam vocês que nós chegamos num ponto interessante. Quer dizer, o que a minha saúde significa, né, o que eu sinto.
Se eu sinto amor, eu tenho harmonia. Se eu sinto raiva, angústia, então é desarmonia. Isso vai desarmonizar como causa, vai desarmonizar o seu corpo físico. Portanto, toda doença é psicossomática. Então você fala assim, tem algumas que são claramente psicossomáticas, né? Dentro da minha área, por exemplo, eu não sei se alguém conhece, a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela tem uma forte relação com o estado psíquico. A síndrome do intestino irritável, que é famosa, agora todo mundo tem. Então, o que é isso? O indivíduo tem um distúrbio emocional, ele fica deprimido, ansioso, e isso se manifesta fisicamente, com diarreia, com lesão na mucosa intestinal. Isso é conhecido pela ciência, pela medicina, como uma doença psicossomática. Bom, falar que uma doença é psicossomática é a mesma coisa que falar, olha, eu vou subir para cima. Não é porque toda ela é. E a manifestação de uma doença, ela depende de dois fatores principais. São os fatores predisponentes e os fatores desencadeantes. Eu preciso ter os dois. Eu posso ter o fator predisponente e não ter o desencadeante. Eu não vou estar doente. Eu posso ter o desencadeante e não ter o predisponente. Eu não vou ficar doente. Agora, se eu tenho o predisponente e tenho o fator desencadeante, aí eu fico doente. O fator predisponente vem sempre da alma. O fator desencadeante nem sempre. Então, geralmente, o que acontece ao nosso redor é que vai desencadear as nossas doenças se nós estivermos propensos a ela. Eu estou falando de doença, vale para todo tipo de doença, desde a depressão, das doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, as neuroses, as psicoses, até as doenças físicas. Tá? Vale para tudo. Porque como definiu muito bem André Luiz, as nossas células são animáculos infinitesimais domesticados. Se eles estão domesticados, eles obedecem às ordens do dono. Se você falar pega, ele pega. Se você falar deita, ele deita. E é assim. Portanto, se eu estou doente, não adianta eu culpar a minha família que só me dá desgosto. Na verdade, eu estou doente porque eu não estou sabendo lidar com as dificuldades que a vida está me dando. E aí eu elejo alguém para ser o culpado, que nunca é a gente, não é? Eu tenho muito tempo de carta de motorista. Eu nunca fiz nada errado. Sempre o outro é que estava errado, né? Alguém te fecha, ele que te fechou. Não foi você que tentou forçar a passagem. Se alguém bate no seu carro, ele bateu. Você bateu atrás dele e ele é que é culpado porque parou sem você perceber. A gente sempre tem essa visão de que o outro é que é o culpado, quando na verdade a nossa vida ela é conduzida pelas nossas ideias, pelos nossos sentimentos. Então, como é que se dá essa influência? Se a gente chega à conclusão de que quem manda no nosso corpo e na nossa vida é a nossa alma, será que a gente tem condições de entender como é que isso vai se manifestar no nosso corpo físico? Como é que vai chegar lá? Isso é o que a gente tem tentado fazer, essa ideia a gente tem tentado construir através dos trabalhos das associações médico-espíritas. A gente está tentando construir o entendimento de uma anatomia e de uma fisiologia transdimensional. Pode parecer uma coisa assim, isso é muito difícil. Não, não é. Todo espírita tem esse conhecimento. Quando a gente lê lá o André Luiz falando do centro de força, quando a gente lê sobre chakras, quando a gente faz um curso de passe, a gente está estudando isso, anatomia e fisiologia transdimensional, né? Só que esse entendimento, ele já tem algumas bases científicas bem estabelecidas. E é isso que eu queria trazer para vocês. Essa base teórica, que está relacionada fortemente com a física quântica. Bom, eu sou médico, não sou físico. Também tentar explicar a física quântica é uma coisa complexa que eu nem sei se sou capaz de fazer, mas eu vou mostrar para vocês uma base de compreensão para a gente poder chegar lá. Bom, pela física quântica, e a física quântica trabalha elementos infinitamente pequenos, ela trabalha a nível de partículas subatômicas. Então, a física quântica descobriu o seguinte, que a matéria ela se comporta como onda ou como partícula. O que isso significa? Ela pode ter um comportamento como se fosse uma onda onde não existe um ponto específico, ela oscila. E nessa oscilação ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então existem possibilidades. Uma onda é um conjunto de possibilidades. E quando ela se comporta como partícula,
uma dessas possibilidades, ela emerge como sendo um fato. Ela é colapsada, isso é chamado de colapso quântico. Então eu vou dar um exemplo prático para você. Você vai num restaurante para almoçar ou para jantar. O que é que você vai ter que fazer antes de qualquer outra coisa? Antes de comer você tem que pedir a comida, não é? O objetivo é comer. Mas antes de comer você tem que pedir a comida. Para pedir a comida, o que é que você precisa? Precisa do cardápio. Por quê? Porque você precisa saber o que é que você pode pedir. Você já imaginou você entrar num restaurante e falar assim: olha, será que você podia me trazer o cardápio? O garçom fala assim: não, pode pedir. Não, mas eu quero saber o que é que você faz aqui. Eu faço qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa aqui nesse restaurante. Fala assim: então tá bom, eu quero girimum com coco. Fala: não, isso a gente não tem. Então eu quero carne seca com mandioca. Não, também não tem. Bom, então você não tem tudo. Não, mas pede alguma coisa que a gente tem. Bom, então me diz o que é que você tem. Aí você briga com o garçom, não é assim? Não tem como você escolher algo que você não conhece. O Simão Pedro falou isso aqui. Então, o primeiro ponto é consciência. Consciência das possibilidades. Qual é o cardápio? Dentro dessas possibilidades, você escolhe uma. A hora que você escolher um dos pratos que está no cardápio, você está fazendo um colapso quântico, e aquilo vai se transformar no seu almoço. Deu para entender isso aí? Então, a física quântica, ela fala isso. E o que é que precisa para ocorrer um colapso quântico? É preciso um observador. E o observador nada mais é do que uma inteligência. Então, o que o Bohr demonstrou, o Max Planck mostrou na física quântica é o seguinte: que um elétron, ele pode se comportar como onda ou como partícula, dependendo de quem está olhando para ele. Isso não é muito louco? Quer dizer, você manda no elétron. Se você quer que ele se comporte de um jeito, ele faz. Se você quiser que ele se comporte do outro, ele faz também. Isso faz com que você perceba o universo de uma maneira absolutamente diferente e revolucionária. E isso vai ao encontro do que a gente está falando na primeira parte da palestra. Ou seja, eu escolho o que vai acontecer com o meu corpo, porque eu faço os colapsos quânticos da matéria que constitui o meu corpo. O observador, você pode imaginar ele de duas maneiras. Você pode examinar como um observador universal, que é Deus. Nós seríamos colapsos quânticos de Deus, eu não tenho muita dúvida disso, né? Mas você tem também o observador imediato, que é o seu espírito. Portanto, eu pergunto: quem é que construiu o seu corpo? Quem fez o seu corpo? Você fala assim: foi Deus. Foi e não foi. Porque a resposta foi Deus é uma resposta que vale para tudo, porque Deus é a causa primária e a origem de todas as coisas. Então qualquer coisa que eu falar foi Deus. Foi Deus que construiu esse computador? Foi Deus que construiu esse microfone? Foi Deus que fez esse ginásio, esse centro de convenções? Se Ele construiu tudo, foi Ele. Ele deu origem a tudo. Mas quem construiu o computador foi um técnico. Quem fez o centro de convenções foi um engenheiro, o arquiteto, os funcionários, os operários. Não é isso? Pois então, Deus formou o princípio inteligente, a matéria e todas as leis. E isso evolui, e tem evoluído e vai evoluir infinitamente. E nós, como inteligências, como princípios individualizados, princípios inteligentes individualizados, nós é que construímos o nosso corpo físico. O nosso corpo é um colapso quântico da nossa inteligência. Nós, como observadores, escolhemos isso. E nós, como observadores, escolhemos também se o nosso dia vai ser bom, se o nosso dia vai ser ruim, se a gente vai ser feliz, se a gente vai ser infeliz, né? Se a nossa vida é boa, se a nossa vida é ruim. A gente escolhe, e escolhe todo dia, a cada dia. Vocês sabem que, eu não sei se alguém percebeu, mas eu fui anunciado como médico de São Paulo. E aí no meu currículo diz que eu estou no Mato Grosso do Sul. A verdade é assim: eu me mudei para o Mato Grosso do Sul em janeiro de 2009. Eu nasci e morei em São Paulo a minha vida toda. E o ano passado foi um ano bastante complexo para mim, para não dizer outra coisa, né? Eu cheguei para começar tudo de novo, com 23 anos de formado, eu comecei tudo de novo e tal. Foi um ano complicado. E uma história que eu quero contar para vocês diz um pouquinho a respeito dessa história das escolhas, né? Num determinado momento eu estava lá, eu, minha esposa e meus 3 filhos, morando num apartamento pequenininho, que tinha só um banheiro. E nós pegamos uma infecção viral lá, pegamos rotavírus, a família toda. Agora vocês imaginem 5 com diarreia e uma privada.
a coisa estava complicada e eu não sabia o que fazer. E foi uma fase bem complicada da minha vida. Eu estava bem pessimista, eu diria. Um belo dia eu levantei cedo para ir para o trabalho e quando eu fui sentar no vaso de manhã, o vaso soltou do chão. Aí eu já comecei a vociferar, né? Comecei a xingar todo mundo e o céu, o inferno, aquela coisa toda. De repente eu me lembrei que eu tinha feito uma palestra sobre essa história da física quântica e das escolhas de cada um. Aí eu me senti envergonhado, né? No primeiro momento. No segundo momento eu falei, não, então pera um pouquinho, vamos começar de novo. Aí eu peguei, arrumei a privada, tentei colocar lá, prender ela de novo. Voltei para a cama, deitei, me cobri, fiz uma prece e falei, vamos começar de novo o dia. A partir de agora eu vou começar um dia novo e esse dia vai ser legal. E a partir desse dia tudo vai dar certo aqui nessa cidade nova e nessa vida nova que eu escolhi. Não por coincidência, tudo começou a dar certo a partir dali. E hoje nós estamos, graças a Deus, muito bem lá. Então você veja, a gente escolhe cada minuto. Nunca aconteceu isso com você, de você levantar de manhã e falar assim, putz, eu já vi que hoje o dia não vai ser bom. Aí chega no final do dia, deu tudo errado, e no final do dia você fala orgulhoso, bem que eu falei que não ia ser bom. Mas foi você que escolheu. Você não está tendo previsão, você não é um profeta. Você só está determinando o que vai ser da sua vida. Então aquela história do hard, né? Você fala assim, olha, vamos lá na praia, vamos passar o final de semana. Ah, vai chover, não vai dar certo. Ah, vai furar o pneu do carro. Não, dá para ser feliz assim? Não dá. Né? Outro dia ligou uma amiga para mim, fazia anos que a gente não se via, e ela era muito pessimista, ela era desse tipo aí. Aí eu falei, alô, ela falou, oi Décio, tudo bem? Oi, como é que você tá? Ela falou assim, não tô bem não. Aí já começou a falar um monte de problema, eu falei, olha, pode parar. Quando a gente fala assim, como é que você tá, não é para você contar os seus problemas, você fala, tá tudo bem, é uma questão social isso. Eu não quero saber das suas mazelas. A gente fica sem se ver 2 anos, ela vem contar as tragédias dela. É assim. O André Luiz fala que se você quer paz na sua casa, a última pessoa que você tem que contar as suas dificuldades é para as pessoas que moram com você. É para guardar entre você e Deus, não é? É como se você estivesse quebrando as estacas do seu próprio telhado. Né? Então, quando você está ruim, você tem que voltar para você mesmo, porque é você que manda na sua vida, é você que vai fazer as coisas acontecerem ou não. E nós somos observadores do nosso corpo e nós somos observadores da nossa vida. Né? Bom, dentro dessa base teórica, a gente pode citar aqui a parte da fisiologia. Então, se a física quântica funciona, o nosso cérebro, ele não é influenciado pela física quântica? Na verdade, a única teoria em fisiologia que explica como é que a gente transforma os estímulos do meio em pensamentos, imagens, sons, ideias, é a teoria quântica. Existe um livro chamado O Cérebro Quântico, do Jeffrey Satinover, que mostra isso com detalhes, com fórmulas matemáticas e tudo mais. Bom, o nosso córtex cerebral, ele funciona assim. Todos os estímulos que acontecem no meio ambiente, eles se transformam em ondas eletroquímicas. Essas ondas, elas ficam reverberando no seu córtex, como possibilidades. E dessas possibilidades, a gente escolhe aquela que a gente vai eleger como sendo a verdade, daquela possibilidade. E a partir de então, aquilo passa a ser verdade para mim. O que mostra que a verdade, a realidade que eu vejo, não é a mesma que cada um de vocês vê. Eu vou fazer uma pesquisa científica aqui rápida. Quem gosta de quiabo aqui, levanta a mão. Muito bem. Se fosse em São Paulo, ninguém ia levantar a mão. Quem não gosta de quiabo, levanta a mão. Ótimo. Agora eu pergunto, quiabo é bom ou é ruim? O estímulo é o mesmo. Por que um acha bom e o outro acha ruim? Tem um que fala, oba, hoje tem quiabo. O outro fala, irque. Por quê? Porque a verdade para um não é a verdade para o outro. Não é? Se você colocar 2 torcedores, né, do Palmeiras e do Corinthians na área, o atacante do Palmeiras vai entrando com a bola e o zagueiro do Corinthians derruba o cara na área, o palmeirense vai dizer que foi pênalti, o corintiano vai dizer que não foi. Se vocês colocarem ele no polígrafo, na máquina da verdade, os dois vão estar falando a verdade. Então qual é a verdade? A verdade é que você escolheu o que é a verdade.
Por isso, se você acha a sua vida miserável, é porque você escolheu que ela seja assim. Diante da mesma condição de vida, tem gente que acha ótimo e tem gente que acha péssimo. Você chega num hotel, você foi viajar, aí o otimista fala assim, que gostoso, olha, o quarto é amplo, e o pessimista fala assim, mas olha, isso aqui é úmido, hein? Mas olha, esse banheiro é pequeno, hein? Você bota um copo com metade de água, o pessimista vai falar, está quase vazio, o otimista vai falar, está quase cheio. É o mesmo estímulo. Agora, se você é feliz ou não, depende do que você escolheu. E isso vale para a nossa vida social e vale para a nossa vida íntima, né? A nossa vida biológica, a nossa vida espiritual. Dr. Amit Goswami, que é a maior sumidade hoje em dia em física quântica, da Universidade do Oregon, ele fala que o cérebro é um colapso quântico da mente. A mente é a causa e o corpo é que escolhe. Eu não sei se está dando para vocês entenderem onde eu quero chegar com toda essa falação aqui. Eu estou mostrando para vocês que não só eu acredito que o nosso corpo responde ao que vai pela nossa mente, como a ciência está mostrando que é isso mesmo. A boa notícia é que você pode fazer o que você quiser da sua vida, ela ser boa, ela ser ruim. E a má notícia é que só você pode fazer isso. Às vezes eu acho que é boa notícia, às vezes eu acho que é má. Vocês lembram de Descartes, quando ele dizia, penso, logo existo? Eu já meditei bastante sobre essa frase do Descartes, que é genial. Mas eu fiquei pensando, tem coisas que existem e não pensam. Então, mas não existe nada que pense e não exista. Então, penso, logo existo. Depois de Descartes veio um outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer. E Schopenhauer disse assim, quero, logo existo. O Schopenhauer negou Descartes? Não. Eu penso, analiso. E aí, a partir disso, cria o desejo. E a partir desse desejo, o que eu faço? Escolho. E aí vem Amit Goswami com a física quântica e diz, escolho, logo existo. Ou seja, o que é que manifesta a inteligência, se não as suas escolhas? O que é que caracteriza você como uma pessoa, como um indivíduo, se não as suas escolhas? Quem convive com gêmeos univitelinos, que são clones biológicos? Quem aqui conhece algum? Consegue diferenciá-los? Se você colocar os dois paradinhos, um do lado do outro, com a mesma roupa, parado, talvez você não consiga saber quem é quem. Mas é só eles começarem a falar e se mexer que você já sabe quem é. A vida deles nunca é igual, por mais unidos que eles são geralmente muito unidos. Às vezes gostam das mesmas coisas, mas eles são espíritos diferentes. Gostam de coisas diferentes, fazem escolhas diferentes e têm reações diferentes diante das coisas que são apresentadas para eles, na vida deles. Então, eu acho que os três estão certos. Penso, quero, escolho. E a partir dessas escolhas é que eu vou viver a minha vida. Bom, aí fica um problema técnico, porque é o seguinte, a física quântica, ela é ótima para explicar as coisas que acontecem a nível subatômico, mas ela não explica as coisas a nível molecular, por exemplo. Então, apesar de o Bohr ter mostrado que a gente pode escolher o que um elétron vai fazer, isso em termos matemáticos não significa que eu vou poder escolher para que lado vai o meu hormônio, né? Se eu vou conseguir fazer o meu sistema nervoso central funcionar de um jeito A ou do jeito B. Mas aí vem o Dr. Jeffrey Satinover e fala dos microtúbulos. Que esses microtúbulos, que são estruturas que tem na célula, que tem uma estrutura até, que eu trouxe aqui, ela é bem geométrica, né? São 9 dímeros, e aqui são 2 microtúbulos no meio, e tem uma formação geométrica perfeita, espiralada, com características de um sistema rotatório, e faz uma análise mostrando que esses microtúbulos, que formam centríolos na hora da divisão celular e tudo mais, eles seriam amplificadores do sinal quântico. Seriam estruturas construídas, idealizadas, para fazer com que as nossas escolhas, elas chegassem a nível molecular. E a partir de então, o que eu penso como observador, o que eu sinto, tem a capacidade de influenciar a nível celular o que está acontecendo no meu corpo, né? É claro que a minha capacidade de escolha, ela está determinada pelo meu grau de consciência. Lembra da história do cardápio?
né? Eu não sei se vocês ouviram essa história, está no filme Quem Somos Nós, que quando as caravelas chegaram no continente americano, os índios passavam pela praia e eles não viam as caravelas, porque aquilo não tinha precedentes, aquilo não existia dentro do universo consciente deles. E aí um pajé, olhando a água se movimentando de uma forma estranha, ele começou a analisar aquilo e de repente ele viu a caravela. E aí ele mostrou para os outros e aí todo mundo viu a caravela. Ou seja, se aquilo não faz parte do seu universo de consciência, aquilo não existe para você, não é? É a mesma coisa eu apresentar para você uma substância ou um objeto que você nunca viu na sua vida. Você não vai identificar ele. Isso acontece muito em treinamento de cirurgião. Quando você começa a operar, o professor fala assim: você está vendo ali aquela estrutura? Você sabe que aquela estrutura está lá porque você leu no livro. Você viu no livro, está bonitinho, está desenhado, tem uma setinha, está escrito embaixo o que é. Só que quando você vai olhar no paciente, está tudo vermelho de sangue. E você, sem jeito assim, de falar para o teu professor que você não sabe, você fala assim: ah, estou vendo sim. Ele falou: então passa um ponto lá. Você fala: ih, aí agora complicou. Aí você chega com a agulha meio perto de onde ele está apontando com o dedo para ele falar: mais para cima, mais para baixo, mais para a direita, mais para a esquerda. E se ele percebe que você está muito inseguro, ele vai lá, tira da sua mão e faz. E no começo você percebe que de repente você olha e fala assim: ah, estou vendo. Quer dizer, ele estava tentando me mostrar uma coisa que não existia antes no meu universo, na minha consciência. E a partir desse conhecimento, eu pude escolher aquilo lá, né? Então vejam vocês que essas escolhas, elas dependem. Se você pegar Deus, a consciência de Deus é a consciência total. Então, qual é a escala quântica que ele pode manipular, que ele pode escolher? Todas, né? Então, isso tem muito a ver com aquele paradoxo de dizer assim: bom, eu conheço a física quântica, eu estou vindo no meu carro, e aí o farol fica vermelho. E como eu conheço a física quântica e eu acredito no que o Décio falou, eu escolho que o farol vai ficar verde e não diminua a velocidade. E aí o outro está na outra rua, também assistiu a palestra e fala a mesma coisa. E aí o que acontece? Os dois batem o carro, né? É claro que nenhum dos dois está no nível de consciência capaz de fazer esse tipo de interferência no meio. Não está, né? A gente precisa de uma coletividade para fazer isso, ou de alguém, ou de um espírito, de uma consciência que está muito superior a ela, né? Muito bem. O interessante dos microtúbulos é que é o seguinte: o Dr. Jeffrey Satinover, ele escreveu isso no livro dele, O Cérebro Quântico, que foi publicado em 2001. Agora tem um outro autor que fez isso daí, que disse isso daí em 43 anos atrás, 1958, que é o André Luiz. O André Luiz fala que o comando da célula está no citoplasma e não no núcleo, quando todo mundo falava que o núcleo é que mandava na célula. E ele diz que todas as informações do espírito vão através desses microtúbulos, dos centríolos, para comandar a célula. Vejam vocês que maravilha, né? Então, outro dia eu li um artigo falando dos erros de André Luiz. Me deu vontade de escrever assim: os erros dos espíritas. Mas aí ia dar alguma coisa maior do que uma Bíblia, né? E eu me lembrei de uma história. Quando o Chico publicou Evolução em Dois Mundos, um grupo de médicos de São Paulo se reuniu para discutir as informações médicas que o André Luiz tinha colocado no livro. E tinham várias coisas ali que eram consideradas absurdos naquela época. Eles fizeram uma comissão, foram até Uberaba, chegaram para o Chico e falaram: Chico, com todo respeito, eram professores catedráticos da USP e tudo mais, com todo o respeito que nós devemos a você, o André Luiz, a gente pede para você não publicar esse livro, porque tem muita coisa aqui que está errada. Aí o Chico, naquela simplicidade dele, falou assim: olha, vocês me perdoem, eu posso conversar com o André Luiz e perguntar para ele? Então, pode. Ele conversou com o André, que estava lá na reunião, e ele falou assim: olha, vocês me perdoem, mas o André está falando que ele está certo e vocês estão errados. E depois de tanto tempo, 43 anos, algumas informações que estavam erradas há 43 anos atrás, informações que nem existiam há 43 anos atrás, 50 anos atrás, estão sendo comprovadas pela ciência. Então, para aqueles que acham que o André Luiz está errado, eu recomendo paciência, porque vocês vão descobrir que ele está certo e vocês estão errados. Bom, na prática, o que é que está acontecendo? Na prática, já existem provas de que nós interferimos no corpo físico. Esse senhor aqui é o Dr. Ian Stevenson, não sei se vocês já ouviram falar dele.
um grande pesquisador americano da Universidade da Virgínia que estudou reencarnação. E dentre o trabalho que ele fez, ele estudou estigmas e marcas gerados por hipnose. Tem um trabalho que ficou famoso, até pela sua crueldade, em que um psiquiatra hipnotizava uma moça e falava para ela que ela estava sendo pregada na cruz como Cristo. E algumas horas depois, essa menina desenvolvia feridas sangrantes nas mãos e nas pernas. Não satisfeito, ele mostrou para ela um filme da crucificação de Jesus e chamava muita atenção de quando colocavam a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E depois, no dia seguinte, ela apareceu com sangramento, desenhando a coroa, né? Tirando a parte antiética desse psiquiatra, a gente percebe que a gente é que manda no nosso corpo. E, às vezes, a gente aceita a sugestão de outro e acha que o outro é que nos curou, quando, na verdade, ele não nos curou. Então, se o outro chega para você e fala assim: olha, eu te vi, eu estou achando você tão abatido hoje. Você está doente? Aí já começa: ai, eu estou mesmo, né? Estou colheira, né? Você não está sentindo falta de ar? É verdade, agora que você falou, eu não sei se eu estou bem. Olha, acho melhor você procurar um médico, hein? Quando você escova o dente, espuma a boca? Espuma! Ai, meu Deus! No outro dia o cara está infartando, tem dor. Por que em vez disso você não chega, o cara fala assim: ai, doutor, eu estou me sentindo tão mal. Ah, mas eu estou achando você bem. Será que não foi alguma coisa que aconteceu? Você comeu alguma coisa ruim? Para falar a verdade, eu comi, sim. Não, então, isso vai passar. Você sabe que eu tenho uma experiência nesse assunto, o médico tem essa vantagem. Você pode mentir, o paciente acredita. Então, assim, eu tenho muita experiência nesses casos. Em 8 horas você vai ficar boa. Se eu der esse remédio, em 4 horas você vai ficar boa. Aí eu dou e fica boa. Como é que chama isso? Efeito placebo. A ciência e a medicina conhecem isso há tanto tempo e usa isso como prova de que a espiritualidade não existe. É justo o contrário. Tem prova maior de que você é que manda no seu corpo, a sua mente, o seu espírito que manda no seu corpo, do que o placebo. Eu te dou uma cápsula que só tem farinha e falo para você: esse é o melhor remédio do mundo. Se você acredita em mim, você toma e fica bom. E o placebo negativo tem também. Se eu te dou um remédio fortíssimo, eu falo para você: isso aqui é cápsula de farinha. Você toma e não acontece nada. E vocês já repararam que eu dou o mesmo remédio para a mesma doença e cada paciente reage de um jeito? Por isso que receita de vizinho não funciona. Fala assim: olha, o médico me deu um remédio aqui, foi tão bom. Funciona se for placebo. Eu tomei e ficou bom. Ah, eu vou tomar também e fica. Só que um estava com uma doença e o outro estava com outra. O remédio era para pressão alta, o outro estava com gripe e funciona. Funciona. Podia ter tomado farinha que ia funcionar. Na verdade, o que funciona é você acreditar que você vai melhorar. É você acreditar que você vai se dar bem, né? Então, o efeito placebo é, na verdade, essa marca. E o Dr. Ian Stevenson mostra isso também. E outra coisa que todo mundo já experimentou, que são as nossas funções biológicas básicas, né? O que isso significa? Quando você vê, né, o adolescente que estava naquela fase que o Simão Pedro contou, né, que os dois ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, e aí você teve que se separar da sua cara metade lá, e aí de repente você vê ela ao longe, né? Que nem aquelas cenas de filme que ela vem em câmera lenta, né? E você vai em câmera lenta. O que está acontecendo naquele momento? O coração dispara, a frequência cardíaca aumenta, a sua pressão arterial aumenta, não é assim? Quem que determinou isso? Você ficou emocionado porque seu coração disparou? Ou seu coração disparou porque você ficou emocionado? É justo o contrário, não é? Por isso que quando você está assistindo televisão na sua casa, abrigado, não tem ninguém te ameaçando, e vem uma notícia sobre o imposto de renda do ano que vem, você fica mal, te dá diarreia, você tem que ir no banheiro, não é? Eu já falei de diarreia 2 vezes, rapaz, vocês me perdoem que eu sou gastroenterologista, viu? Desculpa o mau jeito. Muito bem. Então, isso é uma coisa conhecida já da medicina, né? A gente sabe que isso funciona desse jeito. Bom, e a interferência genética? Há muito tempo que a gente acha, desde a descoberta dos genes, que os genes é que determinavam a nossa vida. E hoje a gente já sabe que eles não passam nem perto disso. O núcleo não é o cérebro da célula, não é ele que determina o que vai acontecer. Os genes, na verdade, são como o HD do seu computador. Lá dentro tem um monte de informação que você vai usar do jeito que melhor lhe aprouver.
Você pode ativar o software ou não ativar, você pode acessar o banco de dados ou não acessar. Isso já é uma coisa que os biólogos estão conhecendo muito bem. Eu trouxe aqui 2 exemplos. O Dr. Kazuo Murakami escreveu um livro muito legal, chama O Código Divino. Quem quiser ler, ele é fininho e tem uma linguagem bem legal. O Dr. Kazuo é um geneticista, ele decodificou os genes que sintetizam a renina, que é um hormônio importante na fisiopatologia da hipertensão arterial. E o Dr. Bruce Lipton, com um maravilhoso livro, Biologia da Crença. Isso é imperdível, né? Para biólogos, não biólogos, médicos, um trabalhador da área da saúde que gosta de ciência, que gosta da parte científica, eu recomendo. Eles falam com todas as letras ali que os nossos genes, eles são mutáveis e que essas mutações genéticas, elas dependem do nosso comando, das nossas emoções, das nossas escolhas. Então o que a genética já sabe? A epigenética, que é uma área da biologia que está surgindo recentemente, que fala sobre quais são os fatores que agem sobre os genes. Quem é que controla os nossos genes? Então, eles já descobriram que esses genes não são imutáveis. Aliás, as mutações gênicas, elas começam nas primeiras fases da embriologia. Depois, quando você já é adulto, depois que nasceu, essas mutações são mais raras, mas não são impossíveis de acontecer. E que os fatores ambientais controlam esses genes. Então, o meio ambiente controla. Tem estudos muito interessantes que falam como é que a comida que você come pode afetar os seus genes. Isso é verdade? É verdade. Já está sendo provado. O que está acontecendo ao redor, no seu corpo, o que está acontecendo no seu corpo com relação ao ambiente, se está seco demais, se está úmido demais, né? A pressão atmosférica, tudo isso influencia o seu corpo, influencia os seus genes. Mas a parte mais interessante da epigenética que eu queria mostrar para vocês é com relação ao meio ambiente das células do seu corpo. Claude Bernard, que é o pai da fisiologia moderna, ele descreveu o chamado meio interno, que é o meio ambiente das células do seu corpo. São mais ou menos 75 trilhões de células que estão vivendo num ambiente como se fosse um aquário. Nosso corpo é como se fosse um aquário. E a água do aquário, as condições dessa água do aquário são determinadas através dos nossos mecanismos fisiológicos. E aí é que entra a história, porque esse meio ambiente interno, ele é determinado pelas nossas escolhas. Então, a expressividade gênica, na verdade, ela mostra isso. Eu posso, apesar de eu ter um gene, por exemplo, que determina o câncer, são os oncogenes, eu tenho alguns genes que já foram bem estudados, e que se eles forem ativados, eles dão um câncer de intestino, de mama. Isso é determinante? Se você tem aquele gene, você vai ter o câncer? Não. No começo, os médicos achavam que sim. Então, qual era a ideia deles? Nós vamos mapear todos os genes que dão câncer, depois a gente dá um jeito de tirar eles ou de inativar eles. Só que hoje a gente sabe que esses genes existem, mas que eles são fatores predisponentes. O fator desencadeante pode ser os hábitos. Se eu fumei, se eu bebi, não é? Isso daí não é escolha sua? A culpa é do cigarro. Se você não tivesse fumado, ele não ia ter culpa. Não é? Você é que escolhe. Então, você pode ligar ou desligar os genes. Isso daí isso determina a expressividade gênica. E o que o Dr. Kazuo Murakami fala é que você pode reprogramar os seus genes. Ou seja, você pode mudar a sua vida a partir das suas escolhas. Então, se você se acha infeliz e miserável, você escolhe que não vai mais ser infeliz e miserável. E o que vai acontecer é que seus genes vão se alterar. E o Dr. Kazuo Murakami chega a afirmar no livro dele: a felicidade, a alegria, gratidão e a oração podem levar à ativação dos genes benéficos. Aliás, quanto à oração, existem vários trabalhos científicos mostrando que elas geram saúde, não é? Bom, o que a endocrinologia tem a nos dizer sobre isso? Será que a parte endocrinológica é muito material já? Será que não dá para a gente entender? Já dá sim. Tem uma pesquisadora inglesa, né, a doutora Candace Pert, que ela fala isso no seu livro As Moléculas da Emoção. Ela fala que as substâncias químicas são mensageiros da mente e que elas falam, e os receptores nas células ouvem o que você está falando. Isso me lembra de novo o André Luiz, animáculos infinitesimais domesticados. Quer dizer, eles precisam saber o que você está mandando eles fazerem.
Então os hormônios, os neuropeptídeos, quando secretados, eles vão levar uma mensagem. E na célula eu tenho um receptor. Esse receptor ele ouve a mensagem. E aí a célula vai agir de acordo com a ordem que você deu, né? O que é interessante no trabalho dela é o seguinte: ela descobriu que esses receptores são proteínas, são moléculas proteicas. E essas moléculas proteicas, apesar de elas serem sempre a mesma molécula, elas vão se modificando. A estrutura espacial delas nunca é a mesma, ela vai se transformando o tempo inteiro. Então, essa molécula, ela funciona como se fosse uma onda e não uma partícula. Você imagina o seguinte, que o hormônio ou o neuropeptídeo é como se fosse a chave e o receptor é a fechadura. Imagina que quando você chegasse na sua casa, fabricar uma fechadura quântica para você. Quando você chegar na sua casa, você está com a chave, né? Mas a fechadura, ela fica mudando o tempo inteiro. Então ela pode funcionar num determinado momento e no outro não funcionar, para a mesma chave. Então o que você tem que fazer? Você tem que escolher que a fechadura sirva para aquela chave naquele momento. E aí, se você escolher as duas encaixam, você abre a porta. É uma coisa meio louca isso, né? Mas é o pior que é verdade. Então o que acontece? Como essa molécula se comporta como uma onda, eu preciso de um observador para escolher que aquela molécula, aquele receptor encaixe no neuropeptídeo, no hormônio ou no remédio que eu tomei. Então se eu dou o remédio e falo para você que vai funcionar, ele encaixa no receptor e funciona. Se eu dou água e falo que é o remédio, funciona também. Porque quem escolhe é você. E eu posso dar o remédio certo e você escolher que não vai dar certo e não dá. Então você veja que a função quântica vai por aí também. E ela diz assim: as moléculas dos receptores neuropeptídeos são capazes de mudar a sua forma na membrana celular tão rápido que podem ter um caráter de onda ou de partícula. São as escolhas de cada um. Eu quero mostrar agora um filminho para vocês. Isso daqui é um macrófago. Vocês sabem o que é um macrófago? É uma célula da defesa, que ela come as bactérias. Estão vendo que tem uma bactéria aqui fugindo? É um diplococo. As outras células são células do sangue. Tem um outro diplococo aqui, ó. Você reparou que ele passou pelo lado desse aqui e nem ligou? Ele quer esse aqui mesmo, olha lá, pegou. Vocês acabaram de ver um assassinato bacteriano. Não é linda essa imagem? Isso acontece no seu corpo o tempo inteiro. Não é verdade? O engenheiro era bom, né? Então vejam vocês, o que eu pergunto para vocês dessa imagem é o seguinte: primeiro, quem disse para essa célula que ela tinha que comer aquele diplococo? A gente fala o seguinte, dá para repetir aí? É só clicar em cima da imagem, por favor. Quem está... Isso. Ó, a quimiotaxia diz o seguinte: essa bactéria ela libera substâncias que fazem essa célula ir atrás dela. Mas essa aqui libera a mesma. Você viu que ela passou e nem ligou? Porque alguém disse para ela: olha, pega. Agora, se você disser para essa célula assim: pessoal, uma semana de férias, vocês relaxem, confraternizem aí com as bactérias, está tudo certo. Você diz assim: olha, eu não estou afim mais, esquece essa história, eu quero é morrer, eu quero desaparecer da face da terra. Qual é a mensagem que você está passando para as células? Pode deixar. Aí as bactérias vão lá, fazem uma festa rave no seu fígado, no seu pulmão, e aí depois você diz que não dá sorte na vida, não é? Eles estão lá para te servir. Esses seres, eles estão lá, eles formam uma comunidade que está lá para te servir, para o bem ou para o mal, não é? Quem escolhe somos nós. Então, veja que isso está falando sobre a imunidade, que é a nossa capacidade de resistir a doenças. Então você fala assim: pô, o Décio falou que tudo é doença psicossomática, mas o vírus não é psicossomático. O vírus não é, mas a sua capacidade de desenvolver a doença ou não é. Quantos e quantos pacientes que têm vírus da AIDS e nunca manifestaram a doença? Por quê? Porque eles não têm o fator predisponente, só o desencadeante. Então, se eu tenho, se as minhas escolhas são boas, o que acontece? Eu vou ter boas escolhas, essas boas escolhas vão me trazer boas sensações,
e eu vou ter boas emoções. Se eu tenho boas emoções, eu fico harmonizado. E eu faço a imunomodulação, ou seja, eu vou determinar se o meu sistema imunitário vai funcionar adequadamente ou não. E aí, se eu estou mal psiquicamente, se eu estou triste, o que vai acontecer? Eu vou deprimir a minha imunidade. Eu entro em contato com um vírus, o vírus se aloja, né? Você deu férias para os seus macrófagos. Aí o vírus se aloja e você vai ter a doença. Vocês já repararam assim, quando você fica gripado, você vai para sua casa, todo mundo fica gripado na casa, porque o vírus passa de um para o outro. Só que um fica ruim, o outro nem tem nada, o outro só tem uma tossezinha. O que é que determina? É a sua imunidade. O interessante de chamar a atenção é o seguinte, que se eu deprimir a minha imunidade, eu vou ter doenças como câncer ou a infecção. Agora, se eu exacerbar a minha imunidade, também não é bom, que eu vou ter as doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, etc. Ou seja, eu posso dar uma ordem kamikaze para as minhas células, falar, destruam o próprio organismo, e elas vão lá e vão destruir. E quem é que escolheu isso, minha gente? Fomos nós. Então, diz lá a doutora Candace Pert, quando nós documentarmos o papel que as emoções exercem ao afetar o corpo, se tornará claro como as emoções podem ser chave para entender as doenças. Gente, você não precisa ser bioquímico, biólogo, médico, físico quântico para entender isso. Está lá no Livro dos Espíritos. Tudo bonitinho, colocadinho, de uma forma fácil, simples. Aliás, já estava no Evangelho, porque o que Jesus veio fazer? Exatamente mostrar o caminho das pedras. Ele já dizia lá, quando o cego começava a enxergar, o paralítico começava a andar, todo mundo falava, olha, Jesus nos curou. Ele falava, eu curei. Não, o que ele falava? Pois então, se ele falava, quem sou eu para dizer o contrário, não é? E aí ele falava o seguinte, vá e não peques mais. O peque significa o quê? Não erre mais. Você ficou doente porque você escolheu errado. Vai e escolhe certo. Ah, mas como é que eu vou saber o que é o certo para escolher? Se coloca no lugar do outro. Não faça ao teu próximo o que você não queria que te fizesse, não é? Então ama. Tá certo? Se você conseguir amar, então trabalha. Se o trabalho não estiver frutificando, então espera. E se nem assim funcionar, perdoa. Não é? Está no livro Paulo e Estevão. Então, o que eu imagino, e aí é um pensamento meu, por isso que eu coloquei lá como teoria, é que as emoções seriam isso. Eu faço as minhas escolhas. Essas escolhas vão me trazer uma repercussão. Aí essas escolhas provocam reação na minha vida, boas ou más. Essas coisas boas ou más vão produzir um sentimento lá no meu coração. Esse sentimento são as minhas emoções. E elas vão me dizer, parabéns, você escolheu certo. Ou vão me dizer, olha, vai para outro caminho que aqui não funcionou. Então, nós aprendemos por tentativa e erro. O nosso sistema nervoso central aprende por tentativa e erro. A gente vai, tenta. Quando dá errado, a gente descarta. Quando dá certo, a gente repete. A gente faz assim na evolução. A gente tem feito assim na evolução. Quando tem uma mutação, Darwin já explicou isso. Você testa aquilo no meio. Se não funcionar, aborta. Se funcionar, usa. E assim nós vamos indo. Tentativa e erro, tentativa e erro. E quem diz pra gente se a gente acertou ou errou? São as nossas emoções. Eu acho que todo mundo que busca a verdade tem dois lados. Tem o lado sonhador e o lado pesquisador. O lado sonhador, ele está mais representado, assim, neurofisiologicamente falando, pelo hemisfério direito do nosso cérebro. É o hemisfério que é mais subjetivo, mais abstrato, ele é menos metódico, e por isso mesmo ele é mais criativo, e ele tem mais liberdade. Só que quem tem muita liberdade erra mais. E o outro lado é o lado que representa o hemisfério esquerdo do nosso corpo, que é o hemisfério racional, lógico, dicotomizador, é aquele que cria regras, que segue. Todo mundo aqui tem os dois lados, mas geralmente a gente tem um lado mais exacerbado, o outro, ou é mais emotivo, é mais racional, né? O bom é ficar no meio, mas a gente nunca fica no meio.
Mas eu lembro aqui que para a ave voar, ela precisa das duas asas batendo em harmonia. E para a gente conseguir alçar a nossa evolução, a gente precisa da asa da emoção e da asa da razão. E essas duas precisam andar juntas. Se uma for mais forte que a outra, a gente vai pender para o lado. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer, na verdade, é isso. A gente tem que buscar esse equilíbrio entre a razão e a emoção, porque os dois fazem parte da nossa vida. Agora eu quero trazer, como cirurgião, quero trazer aqui uma novidade para vocês, que é um tratamento cirúrgico para ser feliz. Tem tratamento cirúrgico para emagrecer, tratamento cirúrgico para ficar mais bonito, e agora tem um tratamento cirúrgico para ser feliz. Esse tratamento, ele está num tratado de cirurgia e medicina, que é chamado Livro dos Espíritos. Você pode encontrar lá todos os mecanismos para você operar essa cirurgia na sua vida. O nome da cirurgia é Reforma Íntima. Reforma íntima. Você vai ter que fazer algumas mudanças estruturais na sua alma. E o cirurgião mais apto e o único, aliás, capaz de fazer isso é você. Por quê? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E ninguém pode interferir no seu livre-arbítrio. Nem mesmo Jesus fez isso. Então é hora de você parar, fazer uma autoanálise e começar a trabalhar as modificações para o seu corpo, né? Só toma cuidado. Obrigado. Só toma cuidado para não espirrar agora, porque com tanta informação, capaz de acontecer isso. Muito obrigado.